Qual a sua dica para crescer no mercado financeiro? Como, por exemplo, dentro dos grandes bancos, onde a competitividade é grande. Felipe, olha só, não importa se é no mercado financeiro, se não importa se é num grande banco ou numa pequena empresa, numa startup. O que realmente faz com que você tenha uma carreira sólida, crescente, consistente, tem muito a ver com o quanto você se posiciona dessa maneira. Ou seja, é a atitude, é comportamento, é o seu mindset. Muitas vezes, o que as pessoas falam? Olha só, como é que as pessoas agem, né? Elas vão se preocupando única e exclusivamente em desenvolver tecnicamente. Então tem certificações, tem toda essa parte que eu sei que as grandes instituições pedem, o mercado financeiro até pede para você. Aí você vai lá, faz as certificações e fica muito voltado para essa questão técnica. E esquece que o que na verdade vai te levar para cima não é necessariamente o técnico, mas muito do seu comportamento. A maneira como você lida com os desafios do dia a dia, a maneira como você interage com pessoas que estão à sua volta, a maneira como você conduz o seu próprio resultado. Não é só entregar o resultado, banco, instituição financeira, qualquer empresa, mas a gente sabe que o mercado financeiro exige mais aquela coisa de metas, bater, né, os números, enfim, tudo isso que a gente sabe que o mercado financeiro tem como característica. Mas não adianta você bater todas as metas, pura e simplesmente achar que essa é a alavanca que te leva para cima. Quer ver um exemplo? Você pode ser um cara que bate todas as metas, entrega todos os resultados, tem todas as certificações, é o cara mais fodástico tecnicamente. Só que tem uma dificuldade tremenda de se relacionar com as pessoas. Tem uma dificuldade tremenda de ter um tipo de conversa com um nível mais elevado, por exemplo, com a liderança da companhia. Por quê? Porque você está só voltado tecnicamente para a sua entrega, pura e simplesmente fazer aquilo que lhe é demandado. Quando você faz isso, o que você se mostra? Perfeito, excelente para ficar para sempre nesse cargo. Então não é só entregar o número, não é só entender de todas as questões técnicas. Muitas vezes isso é a base para você fazer a carreira, mas não é isso que te leva para cima, é o seu comportamento, é a sua atitude, é a maneira como você conversa, a maneira como você pensa. Então, o que eu falo muito aqui no canal, e entrego isso também para os alunos da Bússola Executiva, que é o grande lance, qual que é? Fica aqui, ó, na minha prateleira, eu vou virar para você ver, ó. É ser antes de ter. Ser antes de ter. O que é o ser antes de ter? É quando você aprende a pensar, falar, agir e entregar o seu trabalho, seja ele qual for, em qualquer cargo durante a sua jornada toda, de forma executiva. Então não adianta só fazer o trabalho, não adianta só ser o melhor. Imagina que você entrega pra caramba, mas tem uma dificuldade de relacionamento. Você percebe? Não dá pra crescer. E tem uma frase que eu falo muito, eu sei que ela é dura de ouvir, mas ela é importante. Porque quando você entende esse fundamento, você não fica preso em armadilhas corporativas e porque com o passar do tempo você fala, caramba, eu não entendo por que não eu, né? Por que tanta gente cresce? Por que deu bom pro, já sei, tem que ser puxa-saco, é carta marcada, começa a acreditar nesse tipo de coisa. Quando na verdade não é essa a regra do jogo. A regra do jogo, ela tem a ver com o seu comportamento, com o seu mindset. O que eu quero dizer com isso, cara? Se você fizer bem pra caramba o seu trabalho, for o melhor ali tecnicamente, de novo, você prova que você é muito bom para estar lá. E o melhor executor não será executivo. Porque enquanto os executores executam, e executam com maestria, você garante aquele emprego, mas para você ser um alto executivo de uma companhia, você precisa de outros elementos, de outras entregas, entende? De outras habilidades. Habilidade executiva. E olha só que legal, todas as habilidades executivas podem ser aprendidas, qualquer pessoa pode aprender todas elas. O problema, né, o grande lance é que ninguém ensina sobre isso. O tempo todo você é estimulado a fazer o quê? Entregar a sua meta e ser bom tecnicamente. Mas não é isso, porque enquanto o executor executa e garante as metas, né, a execução, a engrenagem rodando, e tem que fazer a engrenagem rodar, tá certo? Não é não fazer, mas enquanto os executores simplesmente executam, o executivo ele tem outro papel. O executivo é o profissional que entrega resultado através de pessoas. Isso é muito diferente. Então é com pessoas, através de pessoas. Então são habilidades como a capacidade de influenciar, conduzir, mobilizar, engajar, fazer com que as pessoas queiram estar com você. Você percebe? São outros elementos, são outras habilidades. E aí pode ser numa grande empresa, numa pequena empresa. Não tem a ver com o porte da empresa, não tem a ver com o segmento de negócio. A gente está falando de banco, mas poderia ser qualquer outra empresa. O que leva para cima é a atitude. É isso.
E a hora que você entende, você aprende essas atitudes, que são as habilidades de um executivo, você fica imparável. Então quem já assistiu os vídeos aqui no canal, talvez muita gente está chegando agora aqui no canal, é natural isso também, e é legal eu explicar, a gente fala muito aqui de como se tornar um executivo, uma executiva imparável, que é aquele profissional que mesmo promovido, continua sendo visto e percebido e tratado como talento, como potencial dentro de uma companhia. Então não se trata de ser o melhor na função, mas trata-se principalmente de ter habilidades executivas que são habilidades comportamentais e que tudo nasce aqui, no seu mindset, né? A maneira como você pensa. É lógico, eu sei que falando assim, não é que é uma coisa que você instala os dedos e fala, agora eu vou ter mindset executivo. Você precisa de elementos, de ferramentas, de subsídios, né? Aí eu recomendo que você maratone esse canal, eu recomendo que você fique atento a todas as lives que eu fizer, enfim, tem formas de fazer isso acontecer. Mas o lance tem outras habilidades que precisam ser treinadas e desenvolvidas. Cara, tem uma lista de habilidades executivas, você tem que falar sobre mindset executivo, que são coisas importantes. E por que eu falo tanto do mindset, né? Porque você fala o que você pensa, você age como você pensa. Então, quando você pensa como um executivo, você se conecta com um. E uma coisa que acontece, quanto mais você pensa como executivo, mais você vai desconectando os executores. Porque é uma transição, é um momento onde você vai trocando de papel, né? E se você não tem clareza de como fazer isso, a pessoa começa a falar, eu tô com um problema aqui, porque eu tô começando a sofrer uma leve rejeição. Isso vai acontecer em algum grau, dependendo dos pares que você tem. Lógico que você não pode ser rejeitado pelas pessoas, ou porque é arrogante, ou porque é prepotente, ou porque passa por cima das pessoas para fazer resultado, porque não é isso. É entregar com pessoas, através de pessoas. E lembra que eu falei no início do ser antes de ter? Pensar, falar, agir e entregar como executivo, hoje, independente do seu cargo, do seu papel? É porque se hoje você fizer o que faz um alto executivo, se hoje você for, por exemplo, capaz de liderar os seus pares, você está demonstrando a mais pura, limpa e genuína demonstração de liderança, que é a liderança de pares. Você percebe como a coisa vai indo, Felipe? Deixa eu ver se você me respondeu aqui, deixa eu ver. Me fala se você sacou o que eu tô querendo trazer para você, cara. Porque isso é muito poderoso, isso é importante, é isso que coloca as pessoas num outro nível de jogo, né? A Vanessa, acontece mesmo, vai tendo essa leve rejeição, né? Isso acontece, vai criando uma... Mas não, de novo, não pode ser uma coisa onde as pessoas não querem estar com você, porque não é isso, não é isso. Inclusive, o jeito certo de fazer, que eu falei dessa liderança de pares, que é a liderança executiva ampliada, né? É assim que a gente chama aqui na bússola executiva, é a LEA, liderança executiva ampliada. O que é isso? É quando você aprende a liderar um time, você aprende a liderar os seus pares, ou seja, profissionais com cargos similares ao seu, independente de área, pode ser dentro da sua área, inclusive fora da sua área, então aprender a liderar pessoas que têm um cargo similar ao seu, liderar os seus pares, mas principalmente o profissional que aprende a LEA, que é a liderança executiva ampliada, também sabe liderar os líderes de uma companhia. Então é liderar para baixo, para os lados e para cima. E aí como é que você faz essa liderança para cima? Mas precisa mesmo, Patrícia? Precisa. Porque se você não é capaz de defender ideias, propostas, soluções, então você não pode ser um executivo. E para cima é sobre liderança, não é sobre impor, né? Isso é liderança, porque você não tem um crachá, você não tem o poder de um cargo para sobrepor a opinião de alguém, porque isso não é liderar, isso é mandar, né? Isso é mandar. Mas quando você é um líder e você sabe como conduzir pessoas, assuntos, enfim, aí você influencia as pessoas independente de cargo. E sim, você vai influenciar para cima, para os lados e para baixo. Tem que ser assim. Uma carreira é assim. E isso não é ser puxa-saco, você percebe? Então não tem nada a ver com o mercado financeiro. Você percebeu? Serve no financeiro. E aliás, vou te contar uma coisa, Felipe. Mais da metade aí, não, mais da metade não, vai. Não, a gente tem muita gente de tecnologia, mas tem muito bancário também dentro da bússola executiva, né? Por quê? Porque não é sobre o seu segmento, é sobre como você se comporta no dia a dia da empresa, tá bom? Cadê? O Felipe respondeu? Respondeu. Faz muito sentido. Fazendo entregas diferentes, você lida com pares diferentes e experimenta um patamar diferente. Perfeito, é isso mesmo, né? E cadê?
Principalmente quando se fala de atitudes, pois a atitude é se posicionar, exato. Mas o lance é o seguinte, se posicionar não é necessariamente defender uma ideia ou uma posição, mas é você se apresentar de forma executiva, percebe? É bem diferente. Você tem que ser percebido porque você pensa como um executivo, você fala como um executivo, você se movimenta como um executivo. O se posicionar não é aquela coisa do endurecer, não, eu sou assim. Não é sobre isso, hein? E não é sobre ter razão, não é sobre ser o melhor. Olha que quanta coisa que você fala, poxa, é contra-intuitivo, né? Eu acreditava que se eu falasse a coisa certa sempre, se eu tiver razão sempre, se eu não errar, né? As pessoas acreditam que é isso que faz uma carreira acontecer. E não é. Não é sobre não errar, não é sobre ser o melhor. Mas é sobre ser o profissional que sim aprende a ser antes de ter. Ou seja, ser um executivo, uma executiva hoje independente do seu cargo, sacou, Felipe? E o se posicionar tem a ver com como você se apresenta, os recados que você passa em cada interação que você tem dentro da sua empresa ou no seu mercado. Às vezes não é só na sua empresa. E quer ver uma outra coisa? Como você se posiciona perante o cliente? Isso tudo conta. Tudo isso conta, são pessoas falando de você, falando sobre você e você deixando os seus recados no seu mercado sobre quem você é de verdade. Sacou? É aqui que o negócio começa a acontecer. Claro que eu sei que falando assim, talvez para alguns pareça mais simples, para outros é um pouco mais complexo. A boa notícia é que sempre todo mundo pode aprender essas habilidades, tá bom? Tem solução, mas não é o que é falado por aí. Infelizmente, as pessoas só ensinam de verdade. Infelizmente as pessoas só ensinam de verdade a parte técnica. E aí vamos que a vida ensina. E cara, demora muito para a vida ensinar. E alguns se perdem, muitos. A grande maioria se perde no caminho ou acaba entregando a sua vida em detrimento dessa tentativa. Ou seja, abre mão da vida pessoal, abre mão da sua saúde, né, saúde mental em detrimento do trabalho, porque não tem clareza de como percorrer esse caminho. Então eu recomendo, Felipe, que maratone o canal e assista, cara, o máximo de vídeo que você puder ver. E assim, ó, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no YouTube. Vai lá, põe Patrícia Y Logopia no LinkedIn, me chama no LinkedIn, vamos conectar, tá bom? Vamos que vamos. Todo mundo tá me assistindo aqui, aproveita. Vem para essa rede muito massa. O Caio colocou aqui, ó, ser antes de ter em todo o posicionamento. Exatamente, Caio, é isso mesmo. Ser antes de ter sempre, né, na vida. Porque, ó, o melhor jeito de explicar a necessidade, né, a importância do ser antes de ter, você imagina que alguém vai vir e falar assim, olha, agora você é um diretor, tá aqui salários acima de 30 mil, mais bônus, mais isso, mais aquilo. Aí vamos ver se você funciona? Não, né? Primeiro você mostra que você é, então é o ser para ter. Agora, ó, ser antes de ter, eu não disse parecer. Cuidado, tô fazendo um alerta porque teve uma live até que uma pessoa falou, poxa vida, mas é ético a gente ficar demonstrando algo que a gente não é? Eu falei, lógico que não é para fazer isso, eu falei para você ser, não parecer. Então cuidado, não é marketing pessoal. É realmente uma mudança que começa dentro de você e naturalmente o seu entorno percebe a sua transformação e a sua forma de agir e lidar com os assuntos. Tá bom? Felipe, me fala se ficou claro, cara, se eu conseguir te ajudar. Me diz aí, é importante para mim.